Olá, bem-vindo a mais uma semana, dia 1º de julho, aula 3. Hoje nós vamos ter aula de Ciências e Geografia. Ciências, nós vamos falar sobre o movimento do Sol, a sombra. E em Geografia, nós vamos trabalhar os cuidados, a maneira de ficar em cada lugar. A maneira de brincar, os cuidados que a gente tem que a gente deve ter em cada lugar, tá certo? Então, vamos lá, mãos à obra. Qualquer dúvida, já falamos, é só chamar a gente, tá bom? Vamos lá? Vocês de ciências. Eu vou explicar o conteúdo, o que vocês vão fazer, tudo, e depois tem um videozinho, tá? Então, vamos lá. Este daqui, nós vamos trabalhar sobre o movimento da Terra, a sombra que o Sol faz. E aqui tem um texto que vocês vão só ler, tá? Um texto falando sobre a sombra, o movimento do Sol e as sombras. Como que é que ele nasce, quais são os meios que ele faz. Eu tenho uma atividade que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, o que vocês vão fazer em casa, mas eu vou fazer aqui na minha casa. Vou simular o sol para vocês terem uma ideia, tá? Mas eu vou fazer no finalzinho. Então, ó, aqui vocês vão estar lendo sobre o movimento do sol, por que vai para a noite, o que acontece com o sol, será que ele some, apaga, né? E aqui tem a sombra. Nossa sombra fica igual quando o sol tá em cima, o que acontece quando o sol tá do lado, tá bom? É isso que vocês vão ler aqui e tem mais atividade que a gente vai estar vendo isso. Aí, o que eu trouxe para vocês aqui? Mais atividade aqui, ó. Aqui estão as posições do sol. Ó, fim do dia, o sol em cima e o sol, o início do dia. A sombra, cada posição do sol, ele tem uma sombra diferente. Vocês já observaram isso? Quando vocês andam pela rua ou até mesmo no quintal, quando vocês ficam parados? Aqui nós vamos fazer um registro do que acontece. O que eu tô pedindo aqui para vocês, ó? Em uma janela, qualquer janela sua, mas a janela que pegue sol, que tenha sol. Coloque qualquer objeto, mas gente, não dá para ser uma folha. Uma folha não dá para ser. Em qualquer objeto é assim, que seja um pouquinho mais alto. Hoje nós vamos fazer uma atividade com remedinho meu, tá? Própolis. Então eu vou fazer aqui uma experiência com vocês do meu remedinho. E aí vocês vão fazer essa observação em casa. Então, ó, vão colocar e vocês vão fazer um desenho aqui embaixo. Como é que você observou a sombra? A sombra tá como? De manhã. Como que a sombra ficou? À tarde, a sombra está onde? E à noite? A sombra ficou à noite? Apareceu alguma coisa? Ou ao entardecer? Como que ficou? Tá bom? À noite tem sombra? A lua faz sombra, mas e o sol? Nós estamos falando sobre a sombra, né? E aí vocês vão tá fazendo isso daqui, tá certo? E agora eu vou parar um pouquinho o vídeo para organizar, que nós vamos fazer agora a experiência. O meu sol vai ser uma lanterna. E eu vou simular a sombra com o meu remedinho. Eu vou fazer em cima aqui desse papel para vocês observarem a sombra, tá? Peraí, já que eu volto. Voltamos. Vamos lá. Agora, ó, meu sol. O sol nasce. Que lado que ele nasce? Vocês já ouviram falar? O nascente do sol é no leste. Então, é na sua mão direita. Então, ó. Mão direita. O sol nasceu atrás das montanhas. Vamos simular as montanhas, ó.
O sol está nascendo, olha, o sol nascendo. Olha lá, vou colocar. Observe a sombra nascendo, ó. E tá observando a sombra? Aí, ó, o sol está indo, vai para cima. Está indo, observe a sombra, olha a sombra aqui, ó. Estão observando? Aí, ó, olha, o sol está em cima do vidrinho. Observe a sombra. E o sol está se pondo. Olha, poente se pondo do lado esquerdo. Então, por isso que a gente faz a cruz. Olha aqui, observe a sombra. Observe. Ó, eu vou fazer aqui como se fossem as montanhas. Ó, observe a sombra. Observe. Olha, e vai se pondo. Quando o sol se põe aqui, o que aconteceu? Ficou noite. Na noite tem sombra? Não. Tá vendo? Quem já ouviu falar em relógio do sol? Relógio do sol? Ué, se é sol, tem sombra. Olha aqui. Eu vou estar mandando para vocês aí, tá? Relógio do sol. Olha aqui, é fixo. Essa haste aqui, ela é fixa porque ela vai fazer a sombra. E a sombra que faz é onde marca o horário. Legal, né? Esse textinho aqui é onde vocês vão ler para poder vocês saberem mais, um pouquinho mais sobre o relógio do sol. Tem um site aqui, que foi onde eu peguei essas informações aqui, que vocês podem acessar, lá que tem muito mais informações. E aqui embaixo tem um relógio do sol para vocês fazerem, se quiser, tá? Tem um relógio do sol. Eu vou explicar para vocês aqui como que vocês vão fazer, tá? Vou fazer aqui junto mais uma experiência. Vamos lá? Ó, o que eu vou precisar? Um prato. O meu é vidro, tá? Mas usa um prato de plástico para não quebrar. Ou se for um vidro, faça no chão, assim, para não correr o risco para quebrar, tá? Para não quebrar. Então vamos lá, um papel, pode ser folha sulfite, qual papel que for. Eu comi uma pizza e a tampa da pizza, perfeito. Um papelão, qualquer um. Esse é o meu. Uma caneta pra gente fazer, ou um lápis, ou uma canetinha, tá? E vocês vão escolher. Eu vou pegar um canudinho, mas pode ser uma varetinha, pode ser o que for pra gente fazer aqui em cima, pra gente fazer a sombra. E vamos usar uma tesoura. Eu vou usar fita crepe, mas você pode usar durex. E uma lanterninha para poder fazer o sol. Eu vou fazer na lanterna aqui para vocês verem, mas pode fazer colocando lá fora e você ir observando devagarzinho o sol, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer um círculo para a gente fazer o relógio. Vou fazer o círculo aqui junto com vocês. Ó. Fiz o círculo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que a gente faz um relógio. Eu vou marcar aqui, ó, que eu vou saber que aqui um relógio de casa, ó, relógio de pulso. Aqui é o 12, aqui é o 3, aqui é o 6 e aqui é o 9. E aí eu vou dividir esse daqui em duas partes. Aqui é o número 1 e aqui é o número 2, ó. Número 1, 2, 3 eu já tenho. Quem que eu vou fazer? O 4 e o 5. 4, 5, 6 eu já tenho. Eu vou fazer o 7 e o 8. 9 eu já tenho. Eu vou fazer o 10 e 11, ó. Certo? Fiz. Agora, mais ou menos o meio, ó. O meio mais ou menos é aqui. O que eu vou fazer? Bem pequenininho, eu vou fazer um buraquinho. Porque eu vou colocar o meu canudo para poder simular o ponteiro do nosso... O ponteiro não, né? A sombra do nosso relógio. Porque eu vou usar o relógio do sol, então eu preciso de sombra. Ó,
O meu ficou grandão aqui. Professora, não tá segurando. O que eu vou fazer? Do lado de cá, ó, o que sobrou aqui, eu vou abrir aqui no meio do canudo. Opa! Ó, o meio do canudo. Vou abrir ele aqui, eu cortei e eu vou colocar, vou puxar um pouquinho aqui desse lado aqui e vou colocar um durex aqui, ó. Por quê? Pra ver se ele não cai. Será que vai dar certo? Vamos testar? Ó, coloquei aqui, tá? Agora eu vou levantar ele. Param! Deu certo. Agora eu vou fazer o meu sol. Ó, se eu colocar aqui, ó, desse lado aqui, que horas ficou? Olha aqui a sombra. 1h da tarde, da manhã, da tarde, porque, ó, está na outra mão. Ó, tá observando aqui, ó? Se eu estou na mão esquerda, é à tarde, porque o sol está se pondo. Por quê? Quantas vezes dá a volta? 2 vezes. Então, ou é de manhã, ou é à noite. Ó, 11 horas. 11 horas do quê? Da manhã. Olha, o sol está nascendo e vai indo, ó. Observe. Ó, parece um ponteiro, ó. Tá observando? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vou falar com vocês a geografia. A geografia são as brincadeiras que a gente pode fazer em vários lugares. Então, aqui, ó, no começo, vocês vão precisar observar quais são os cuidados que a gente tem que ter. A ideia aqui, lá, se fosse na sala de aula, eu falaria com vocês quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai para uma praia, ou para um sítio, ou para brincar lá na Bernécia. Mas só que agora, como nós estamos na quarentena, eu vou fazer diferente. Eu fiz, né? Eu fiz já diferente. Eu fiz aqui, vocês vão estar no quarto, na cozinha, no banheiro e na sala. Vocês vão ver quais são os cuidados que a gente pode pegar faca, pode ficar pulando do sofá, ficar pulando na cama. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter? E você vai pensar quais são os cuidados na hora da brincadeira, tá bom? Aí, continuando aqui, ó, você vai escrever o que é e vai fazer um desenho. Pode desenhar? Pode. Não é tem que desenhar, pode desenhar. E aqui eu lancei um desafio. Nesse desafio é escrever frases para estes cuidados. Aí aqui embaixo você vai fazer lá no seu caderno, tá? As frases que vocês querem sobre os cuidados que vocês escreveram aqui, beleza? Continuando com os mesmos lugares, ó, agora, do que você pode brincar? Vai brincar do quê? Então, ó, você vai fazer bem parecido o jeito que vocês vão fazer lá do outro, que são os cuidados, e aqui, ó, do que vocês podem brincar? No quarto, eu vou brincar do quê? Na cozinha, como eu posso brincar, gente? Eu posso brincar, levar o meu travesseiro e o lençol na cozinha? Não pode. Eu posso levar água pro quarto? Não dá. Então, são brincadeiras que você tem que pensar para cada atividade que tem aqui. Pode desenhar e desafio novamente é fazer frases sobre essas brincadeiras que vocês farão em cada cômodo, tá bom? Confio em vocês. Beijo.